Vamos falar então de Galo. O Galo que perdeu do Corinthians ontem, de virada, 2-1, uma rara derrota no Mineirão. Foi a primeira derrota do Atlético no Mineirão, no Campeonato Brasileiro, desde aquela derrota por 2-1 para o Fortaleza em maio do ano passado, primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético de Cuca ainda questionado, ainda tentando achar os rumos, depois embalou, não perdeu mais, foi perder agora, curiosamente, no último jogo antes da volta do Cuca. Eu queria começar falando justamente sobre isso em B. Fala pra gente sua análise do jogo. O resultado foi ruim, mas me parece que o time, principalmente no primeiro tempo, apresentou algumas coisas positivas ali, ou você discorda? O que você acha que o Cuca tem que fazer para engrenar de vez esse time? Fazer o que fez ano passado, né? Respondendo já de cara a sua pergunta. Tá fácil, né? Só tem tudo. Ele se copiar. Tem as ferramentas todas ali na mão. Pecado, né? Aquele gol do Keno, o Galo não ganhar aquele jogo e golaço, tomar a virada, golaço do Keno. Ele tentou mais uns 2. Ele tentou. Logo depois ele tentou, falou, pô, o pé tá calibrado hoje, vou tentar mais um. E com 2 gols do Fábio Santos, né, cara? Fábio Santos aqui no Galo. Mais cruel ainda. Você conta, né? nos dedos da mão, assistências que ele deu tal, e fazendo gol com a bola rolando, que não é a dele. Falha também do sistema defensivo ali, que ele estava sozinho, sem chance de defesa para o Everson. E eu achei que a atitude do time no primeiro tempo foi de tentar mostrar que, a gente é o elenco campeão brasileiro. O Turco, que é um cara que a gente gosta, foi demitido porque a gente não conseguiu em campo mostrar um bom futebol. Então o primeiro tempo foi muito bom. Eu senti assim que os caras entraram mordendo, parecia realmente outro time. O segundo tempo eu não sei se foi a parte física que fez tudo degringolar, coisas também que acontecem com o Galo, né? Uns negócios que tá aí nas mãos dos deuses do futebol, que não são muito explicáveis, esses 2 gols do Fábio Santos. E agora esperar o professor Cuca chegar aí. O time tem tudo para poder render bem o que rendeu ano passado. O elenco é o mesmo. Assim, praticamente. Quem saiu, com todo respeito, não vai fazer muita falta. Tietê, Natan, Johan, talvez um pouco Savarino, Diego Costa, sabe? E os reforços são bons. Os jogadores que estão chegando aí tem muito para agregar ao elenco. Acho que isso pesou também para a volta do Cuca. Ele olhou e falou, o time já estava bom. Você quer mudar para melhor, que não está muito bom, agora também joga, parece que piorou. Aí chegaram aí grandes jogadores. Isso vai facilitar o trabalho do professor Alex Stivel. Seja bem-vindo aí, o Cuca. Você acha que vai ter alguma mudança muito clara, assim, logo de cara, Kellen, no time? Se a gente compara, por exemplo, o time que jogou ontem, que iniciou a partida contra o Corinthians, e o time que foi campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil no ano passado, a única diferença ali era a entrada do Igor Rabelo na zaga, no lugar do Nathan Silva, que me parece até normal pelo desempenho recente dos dois. O Nathan deu uma queda, o Igor estava jogando melhor mesmo, acho que mereceu a titularidade já com o Turco, que foi ele efetivamente que colocou o Nathan no time, o Rabelo no time. Você acha que o Cuca deve fazer alguma mudança drástica logo no começo, ou a tendência é ele manter o que está aí? Não acho, principalmente pelo temperamento do Cuca, né? Eu acho que ele não é esse treinador que vai chegar... Ele vai chegar com aquele tonzinho de voz baixa, aquela feição que a gente já conhece do Cuca, né? Vamos ver, contar com os meninos. Vou até fazer uma confidência aqui. Na véspera da final da Copa Libertadores, o Atlético fez o último jogo no Mineirão, o jogo contra o Olímpia, né? Tipo o treino de reconhecimento, né, do gramado. E eu fui a esse treino porque a gente, no Jornal Estado de Minas, nós fizemos um caderno, uma revista especial da Libertadores, e a minha incumbência era fazer um perfil do Ronaldinho Gaúcho. Então, isso? Era só isso, né? E aí eu fui atrás de ouvir pessoas de bastidores para contar aquilo que, às vezes, nem todo mundo viu e tal, tentar arrancar alguma coisa. O Cuca deu a entrevista coletiva dele. Na hora que acabou a entrevista coletiva, eu estava no meu cantinho lá, ele veio conversar comigo, falou que lia minha coluna, não sei se é verdade, mas o Cuca disse que lia minha coluna. E aí eu fui e perguntei para ele, falei assim, e aí, Cuca, o que é que você está achando desse jogo no Mineirão? Aí ele falou assim, não sei, os meninos não estão acostumados a jogar aqui no Mineirão, a gente fez a campanha toda no Independência,
Mas foi um baixo astral. Eu falei, Cuca, você tem que ser o primeiro a acreditar no seu time, né? Então, assim, a gente já conhece. Não é que ele jogou a toalha. Não, eu acho que ele faz isso até para falar, na hora que ele entra no vestiário e fecha a porta, é outro discurso, óbvio. Levaram até a taça, né, da Libertadores. Então, assim, eu achei isso tão curioso. Eu falei, faltam 2 dias para a final. E o treinador do time, fala com o jornalista, eu não estava lá para entrevistar o Cuca, não foi tema nem de matéria minha, mas algumas coisas que a gente conversou sobre o Ronaldinho Gaúcho. E o que eu acho, João, desse time, eu acho que uma análise desse jogo do Atlético e Corinthians, dentro da coerência do meu raciocínio, em cima do que eu avaliava do trabalho do Turco, que os resultados eram bons, o Turco saiu com 45 jogos, se eu não me engano, com 5 derrotas. É muito pouco no universo. Então, assim, é muito pouco. O número de vitórias, o aproveitamento quase 70%, 69%, alguma coisa. Então, na minha avaliação, ele tinha os resultados, porém, ele não tinha desempenho. O time não tinha uma base, o time não passava confiança. Então, o time conseguia resultados naquela instabilidade. Ia lá, suava, ganhava um jogo, depois ia ali, era goleado pelo Fluminense, depois ganhava do Botafogo 1-0. Era sempre essa montanha russa. Você não via uma perspectiva. Eu não via, né? Deixa eu falar de mim, da minha avaliação. Eu não via essa perspectiva de que o trabalho estava engrenando. Não, mas esse setor está melhorando, ou um outro. Eu não via isso coletivamente no time do Turco. Teve aqueles 2 jogos contra o Flamengo ali que foi meio o suspiro do moribundo, ânimo, né? Foi muito emocional. É o tipo de jogo que o componente emocional é 70% praticamente. Mas o terceiro jogo contra o Flamengo, que o Hulk não conseguiu praticamente tocar na bola. Aquela passividade do Atlético, o jeito que parecia um time, assim, vamos colocar, um time do interior do Brasil, intimidado diante do Flamengo disputando uma vaga, né? Então, aquilo ali, para mim, foi muito sintomático, porém não surpreendente, porque o que eu vinha acompanhando do trabalho do Turco, eu não via essa perspectiva. Então, eu via que o time tinha resultado, porém eu não via uma base para a construção de um trabalho sólido. Não tinha identidade coletiva. Ontem, contra o Corinthians, eu vi... Para mim, foi talvez dos últimos jogos a melhor atuação da defesa do Atlético no conjunto, porém, pontualmente, houve os 2 momentos em que o time pecou. No primeiro gol do Fábio Santos, é muito claro que o Pedrinho está na marcação do Fábio Santos, um jogador que está sem atuar há quase 6 meses, totalmente fora de ritmo, e ali o Fábio Santos saiu muito fácil da marcação dele, entrou sozinho e fez o gol. E o pênalti do Alonso foi um pênalti claro, que o Alonso cometeu uma falha individual ali do Alonso. Inacreditável não ter sido marcado em campo, né? De cara, ele estica a perna, ele impede a progressão. Então, assim, foi muito claro. Então, foram, eu acho que 2 questões pontuais. Mas a recomposição defensiva do Atlético já foi outra coisa. Eu achei o time mais compactado em campo, que era o que eu não via muitas vezes com o Turco. Então, eu já falo, o resultado foi ruim. Foi o extremo oposto da avaliação do Turco. O resultado foi ruim, mas a atuação deu perspectiva. Deu perspectiva porque foi meio que intuitivamente ali dos jogadores, né? Ou da sintonia que eles têm com o Lucas Gonçalves, que já está no Atlético há muito tempo. Já não arriscou, né? Falou, pô, vou pôr o time campeão em campo. É o feijão com arroz, cada um faz o que sabe, não vou inventar. A partida do Nath fez uma grande partida. Sim. A partida do Nath foi impressionante. Há muito tempo não fazia. Assim, muito. Você via que os principais jogadores, eu acho que nem individualmente eles não estavam rendendo. O Zarate estava mal, a defesa. Arana. O Arana super apagado. O Arana, inclusive, tem algum tempo que ele não tem conseguido repetir as atuações. O espaço dele Hulk, naquele né? time. Sim. O Hulk... Então, assim, o que eu acho é que sempre aquela coisa da mudança do comando, mas foi um time que eu vi um time mais bem distribuído em campo, né? Que pontualmente levou aqueles 2 gols e perdeu. Mas para falar assim que foi uma derrota horrorosa, humilhante, não foi. Eu acho que foi uma derrota que até dá perspectiva. Inclusive... O técnico, o Cuca, vai ter uma semana de trabalho, né? Vai voltar para a Cidade do Galo num momento raro de folga, entre aspas, e de tempo para trabalhar, justamente porque esse meio de semana a gente vai ter jogo de quartas de final da Copa do Brasil. O Atlético foi eliminado pelo Flamengo, como a Kellen bem lembrou. E aí eu queria puxar as duas outras... Tá te lembrar. Eu queria lembrar agora, então, das competições que o Atlético ainda está vivo. O Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores. Chamar o Moura para essa conversa, Moura. O Atlético está a 7 pontos do líder Palmeiras, que ainda tem esse confronto direto entre as 2 equipes no Mineirão, tem um turno inteiro pela frente. Você acha que esse Atlético ainda pode apostar fichas no Brasileiro ou a prioridade deve ser o título que faltou ano passado à Libertadores?
Olha, só para pontuar a primeira questão que diz respeito à derrota desse domingo, né? Claro, fica à vontade. O Atlético perdeu para o Corinthians, que é o vice-líder. Terminou o turno como vice-líder, né? Então, tem boas peças, apesar de algumas estarem meio apagadas, o William, por exemplo, né? Mas é um excelente jogador. Então, acho que temos que entrar nesse ponto. E foi realmente um vacilo do Atlético ali. Não precisa, putz, na segunda... não pode, né? Assim, pelo menos... Em casa, não jogando pode, em casa. né? Enfim. Como foi contra o Cuiabá, né? Um time cascudo que faz um gol, faltando um minuto para acabar o jogo e consegue ali naquele meio minuto tomar um gol. Pô. Fura a bola, mas, okay, né? Tendo colocado isso, o Cuca vai ter uma semana de trabalho, né? Amanhã ele é apresentado, né? na cidade do Galo. E concordo também, creio que ele vai manter o esquema. Até vejo algumas semelhanças em quem chega e quem sai com a equipe que terminou a temporada passada, né? O Allan Kardec, eu vejo muito ele semelhante com o Diego Costa, assim. Sabe, assim, acho que vai ser... Acho que pode ser essa válvulazinha para o restante, e ele já provou, ele não precisa se provar, mas ele já deu a deixa que ele vai ser esse jogador que pode fazer essa função. E outros também muito bons também, é evidente que tem que se provar em campo ainda, alguns parados, né? Mas sobre a pergunta do João, eu penso que nesse misticismo, né? O Cuca vai enfrentar novamente o Palmeiras na Libertadores. Ele perdeu... Terceiro ano seguido. Então, perdeu para o Santos, né? Perdeu com o Santos para o Palmeiras, perdeu com o Atlético para o Palmeiras e agora vai ter novamente essa chance. Então, assim, né? O torcedor atleticano que adora, né, esse tipo de coisa, então, assim, é um prato cheio, né? Então, assim, para tentar, de fato, avançar. Mas eu não colocaria... você pediu minha opinião, eu não colocaria essa questão de escolher, assim. Eu acho que está no ponto de você olhar com mais carinho para a Libertadores, sim, porque está próximo, já é depois do Inter, né? Sim. No primeiro jogo, então, depois de domingo, já é na outra quarta. Então, olharia com mais carinho, sim, mas não colocaria esse ponto de escolher ou não, entendeu? Acho que vai forte para os dois, tem elenco para isso, entende? Eu acho que tem elenco para isso. O jogo no Beira-Rio não é fácil também contra o Internacional, que ontem fez um jogo complicado contra o líder Palmeiras, né? Então, enfim, acho que nesse ponto olharia com carinho para a Libertadores, mas eu acho que o Atlético tem que tentar também o bicampeonato seguido, porque é um feito histórico. Poucas equipes conseguem isso. Então, acho que responder a esse ponto, acho que para mim é essa questão assim. Vamos ver o que o Cuca vai deixar de ânimo. Eu também tinha minhas ressalvas com o Turco, mas eu achava o trabalho dele bom, sabe? Mas quando a régua sobe... Polêmica, quero ouvir um MB depois sobre isso. Mas quando a régua sobe, você não pode só esperar o aproveitamento, sabe? Você precisa se posicionar diante de um Flamengo, é importante. Então, um Cuiabá, aquele resultado também, né? Enfim, então, acho que só colocar esse ponto também.